Bom dia. Nós vamos começar mais uma vez o nosso culto a Deus, estudando, refletindo sobre a sua palavra, buscando nela, na palavra, a revelação do Senhor. O que Deus esteve e tem falado aos homens, à humanidade, né? E também através daqueles escritores do texto bíblico. E sempre lembrando que essa maneira de Deus agir não é daquela maneira mística que a gente tanto imagina, Deus ditando no ouvido das pessoas o que elas deveriam escrever. Isso é um pouco de fantasia das pessoas que gostam, né, desse tipo de fantasia. Na verdade, não é assim, porque muitas vezes a gente vai ver escritores bíblicos falando o que Jesus jamais diria, o que Jesus jamais orientaria. E se Jesus não orienta, não iria orientar aqueles escritores naquilo, então com certeza não era Deus que estava dando essa orientação. Entende? Então, o que a gente busca é, naquilo que eles entenderam, o que realmente Deus esteve e tem falado à humanidade em qualquer época da história da humanidade, porque Deus quer se revelar a todos da mesma forma, porque Ele ama a todos igualmente e quer que todos o compreendam, né? Igualmente. Tá bom? Então a gente vai ver a gente tem visto essas diferenças, mas busca a revelação do Senhor. No Salmo 119, versículo 54, o texto bíblico diz assim: os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. A paráfrase terapêutica diz assim: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, por seu amor e misericórdia, né, pelo seu Espírito que habita em nós e nos guia, atendendo, né, à sua graça, tem nos conduzido a viver os seus estatutos amorosos como música agradável, como algo que dá conforto à alma, ao coração, né? Durante nossa peregrinação, enquanto vivemos neste mundo, tá? Então, enquanto vivemos neste mundo, o Senhor então tem feito com que aqueles que são salvos, guiados pelo Espírito, sejam bem-aventurados, não é? Também porque tem os estatutos, a vontade de Deus como canção agradável à sua alma, tá certo? Muito bem, com tudo isso é que a gente então, nos nossos cultos, nos nossos estudos, a gente busca entender como é que Deus faz para ser aceito pelo mundo. E Deus quer ser aceito pelo mundo muito demais, porque Ele ama. Quando a gente ama, a gente quer ser aceito pelo outro, né? A gente não fica distante, de braço cruzado, esperando, se Ele quiser. Não, a gente ama e a gente vai ao encontro daquela pessoa e a gente vai em busca de ser aceito por aquela pessoa. Isso é natural, isso é uma coisa normal, natural, né, no ser humano. Se quando você ama alguém, você quer ser aceito por aquela pessoa. O aceitar dela é fundamental para você, tá? Então, o que é que ele faz? Nós temos aqui, então, duas palavras que sempre temos lembrado, mas que vale a pena lembrar, porque precisamos conhecer essas palavras para nós mesmos, né, vivermos, praticarmos isto, né, em relação às pessoas que amamos e às pessoas que Deus quer que amemos. Tá bom? Então a primeira palavra é defende. Deus, para ser aceito, Ele nos defende. Então veja só, eu não quero Ele perto de mim e Ele defende essa vontade minha.
Eu tenho esse direito. Ele pode não gostar, ele pode não ter prazer naquilo, ele pode não. Eu posso sofrer consequências disto, entendeu? Eu posso pagar um preço alto por isto, mas ele respeita, ele defende esse direito que eu tenho. Isso é Deus. E a gente deve aprender isso. Entendeu? A gente não somente, por exemplo, conheço alguém, ontem mesmo, sim, ontem, acredito que ontem, no texto bíblico do Salmo, o salmista estava reclamando, Senhor, eu desprezo as pessoas que desprezam a tua palavra, que desprezam os teus estatutos. Eu desprezo, eu abomino essas pessoas. Ora, isso Jesus jamais diria uma coisa dessa. Né? Jamais diria uma coisa dessa. Né? Então ele defende o direito. O camarada, a pessoa não quer, ele defende, é um direito seu, e eu respeito, e eu defendo esse direito seu. Vai ter consequências? Claro que vai. Você vai sofrer consequências por causa disso. É por isso que eu vou insistir com você, mas eu defendo o seu direito. Isso é a marca de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Conhecer o bem e o mal, escolher entre o bem e o mal e ser respeitado na escolha que fizermos. Entendeu? Essa é a primeira palavra. A segunda é convive. Então, para ele ser aceito, ele convive conosco. Porque lembra da palavra de Jesus? Olha, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Quer dizer, as coisas que existem, as coisas que estão propostas aí, tudo isso é em benefício do homem, é para alcançar o homem, é para abençoar o homem e não o contrário. Porque o importante não são as coisas, mas o ser humano. Deus ama, não são as coisas. Deus não ama as instituições. Deus não ama nada disso. Deus não ama a Bíblia. Deus não ama essas coisas. Não é isso que ele ama. Ele ama as pessoas. Essas coisas foram criadas para alcançar o coração do homem. E essas coisas foram criadas, olha aí, para ele ser aceito pelo homem. É isso que importa. O resto tudo passa, o resto tudo deixa de existir, mas o ser humano é eterno, né? Pelo menos vai viver eternamente. Então Deus ama esse indivíduo. Então precisamos compreender isso muito claramente, porque nós caímos muito nesse farisaísmo. A gente valoriza mais as coisas, as instituições, os rituais, a gente ama mais essas coisas, a gente defende mais essas coisas do que as pessoas. Na verdade, essas coisas existem para abençoar, alcançar, proteger, amar, defender as pessoas. Tá bom? Então, estejamos com isso bem claro, porque isto é exatamente o que Jesus é e faria, não é? Em relação a nós e em relação a qualquer outra pessoa. Tá bom? Vamos aqui para o culto a Deus. Vamos falar mais um exemplo do verdadeiro culto a Deus. O culto valoroso, o culto real, o culto que faz a diferença no coração de Deus. Bom dia, Wadson. Bom dia. Então vamos para um exemplo do verdadeiro culto a Deus. Então, o culto real não é o blá, blá, blá. Não é o elogio, não é até a cantoria, as repetições das mesmas. Aquilo não é culto, aquilo é um momento agradável, bom, saudável para a gente, mas não é o culto, não é isso que agrada a Deus. Não é? Blá, 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 qualquer um faz. E tem gente que faz melhor do que nós. Né? Canta melhor, lê melhor a Bíblia, enfim, fazem coisas muito melhores e maiores do que nós. Não é isso que cultua a Deus. O que cultua a Deus é sermos luz e sal. Isso é a adoração a Deus. Tá? E aí, ó, hoje a gente chama atenção para o que é o verdadeiro culto a Deus. É apoiar ações empresariais pelo pobre. É a gente reconhecer quando empresários agem em favor do pobre.
reconhecer, valorizar. Tudo bem, é uma coisa muito rara, né? Quase não acontece. É por isso que a gente precisa ficar mais atento, porque é tão raro, é tão, né, complicado isso. Você vê aí esses. Outro dia citei aqui o exemplo desses ricaços que tem aí pelo mundo. Eles tiram da gente 500 milhões, roubam, assaltam a gente com 500 milhões, né? Tiram, eles ganham mesmo, tiram da gente. Depois eles vêm, olha, tiraram 500 milhões, aí voltam com 1 milhão, aí distribui um tanto aqui para o orfanato, um tanto aqui para não sei o quê, um tanto... E a gente fica naquela bajulação, oh, como ele é bom, como ele é maravilhoso, gente, olha, parabéns, olha que coisa, esse homem é um homem de Deus, porque faz... Entendeu? Então é complicado realmente. Mas no dia que a gente descobrir alguma, né, dentro desse palheiro, a gente encontrar uma agulha, né? Mesmo porque os ricos só, né? Precisa passar, é mais fácil um camelo, né? Então, nesse palheiro encontrar uma agulha, então a gente deve reconhecer, não bajular, reconhecer, não fazer o que a gente faz. Aliás, quanto mais exploradores eles são, mais bajulados eles são por nós. E às vezes usando o nome de Deus, né? Mas reconhecer, Tiago 5,4, benditos os patrões que são justos, como Jesus seria com os salários de seus empregados, né? Então, deixa eu ver aqui rapidamente, só para poder a gente mencionar um pouquinho sobre isso. Eu tenho 2 minutos, né? Então, há muitos patrões humanos, muitos que eu digo, muitos, né? Mais ou menos. Muitos patrões humanos fazem aos empregados o que gostariam que fizessem com ele. Então, aquilo que eles gostariam que se eles tivessem patrões, né? Aquilo que eles gostariam que os patrões fizessem com eles, eles fazem com os empregados deles. Esse é um patrão que merece ser reconhecido. Fazem o que Jesus faria no lugar deles. Né? O que é que Jesus faria no lugar deles? Então eles fazem, tá? Na relação com seus empregados. Não seguindo essas leis que tem por aí, viu? Essas leis aí são bandidas, são leis que já essas leis, olha, presta atenção, essas leis existem para proteger quem não precisa de proteção, é assim, porque eles chegam, roubam, matam, fazem tudo e depois eles criam as leis ou eles pagam pessoas para fazerem as leis que interessam a eles para protegê-los, quer dizer, quem sofreu tudo o que eles fizeram não pode revidar, a lei proíbe, é crime, é contrário, né, a tudo que a lei estabelece. Então a lei existe para isso, lei, polícia, exército, judiciário, tudo funciona nesse sentido. Proteger os exploradores dos explorados. Vocês não podem fazer, porque nós descobrimos um jeito legal de explorar vocês, mas vocês não podem reagir contra a gente. Então a lei está aí para proteger a gente. A ideia é essa. Em todo o mundo, em toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade foi assim. Entende? Quando é feita uma coisinha para favorecer o pobre, aí o mundo todo cai em cima. Não, está errado, isso é injusto, isso é errado, isso é não sei o quê. Uma coisinha só. Uma coisinha só. Né? Aí, no instante, o judiciário funciona. No instante. Né? Camarada, a lei diz assim, a lei, né? Essa lei aí diz assim, a pessoa é culpada até toda pessoa é inocente até se prove o contrário. É assim que a lei funciona. A pessoa é inocente até que se prove o contrário. Mas aquelas pessoas que vão favorecer pobre, não, aí é o contrário. A pessoa é culpada e vai pagar até que se prove a inocência. Entendeu? É assim que funciona a lei. Então, para esses empresários, não é?
a ação deles em relação aos empregados, aos pobres, vai além da justiça dos escribas e fariseus, tá? Vai além do que a lei determina, porque a lei é injusta, muito injusta. Jesus jamais faria essa coisa aí, essa lei nojenta, mentirosa e assaltante que tem por aí. Jamais. Jesus não faria. Se Jesus fosse fazer essas leis aí, ia ser totalmente diferente. Totalmente. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Pois bem, quem determina essa lei aí, essas leis, é a grana, quem tem, o sistema de Mamon, é assim que funciona, né? Então tem esses aspectos. Se não acontece isso, gente, se a gente não reconhece, não trabalha nesse sentido, o culto elogio é pura hipocrisia, mentira, né? Aquelas pessoas que aplaudem, né? O que está aí, esse mundo cheio de injustiça, ou então se calam, entendeu? Vai para o culto cultuar, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, né? Mas na hora, durante a semana, é favorável, gosta, aplaude essas leis injustas, malignas, diabólicas que tem por aí, para sugar de quem já não tem. Sugar, porque os que têm precisam mais. A ganância é demais, eles querem muito. Então, precisa de tirar de alguém, né? Aí tira de quem não tem, para poder eles ficarem numa boa. É para isso que servem essas leis. O texto bíblico. Vamos aqui para o texto bíblico. Texto bíblico, estamos em João, capítulo 1, tá? João, capítulo 1. Agora a gente vai para a segunda parte do capítulo 1, porque já fizemos a parte introdutória. Agora a gente vai para a parte onde o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Versículo 19 e 20 para hoje. Então, João, evangelista, a respeito de João o Batista, ele diz o seguinte: e este foi o testemunho de João, tá? Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: quem és tu? Essa é uma prática natural, normal, viu? Às vezes a gente é tentado, principalmente quando é em relação a Jesus, a gente acredita, fica, às vezes até pela empolgação do pregador, eles terminam passando a ideia de que é uma maneira de perseguir, uma maneira das pessoas quererem desfazer do reino de Deus, não é? Porque as pessoas teria a obrigação de crer que Jesus era o Messias. Então fica nessa ideia. Se eu creio, então todos eles deveriam também crer. Essa é uma coisa que a gente tem em nós. Mas era natural e estavam corretos, não é? O Sinédrio mandava ao contato daquele mestre, qualquer que fosse o mestre, ou Jesus, ou João Batista, ou outro, mandava para conhecer melhor sobre ele, para saber que autoridade ele tem, para saber se eles podiam confirmar que aquela pessoa era um mestre, quem foi, com quem eles aprenderam aquilo, e assim por diante. Isso era algo muito comum. Aí é tanto que fizeram a mesma coisa agora com João o Batista. Tá? Não há uma maldade nisso, pelo contrário, é uma prudência. Né? E não há mal nenhum de João ter sido receber esse grupo, como também Jesus receber, não há mal nenhum. O que é verdade em qualquer circunstância. Não é? Não temos que ter receio das dúvidas, dos questionamentos, não, porque verdade é verdade em qualquer circunstância. Tá? Não temos que ter receio. Então, quando eu vejo pessoas assustadas, amedrontadas, porque a ciência, porque alguns pensadores, alguns filósofos questionam, não é? Questão da Bíblia, eu não sei por que tem esse susto. Ou você crê que isso é uma verdade, ou você não crê. Mas eles vão sair por aí dizendo que é mentira, e daí? E daí? Verdade é verdade. Você pode ter 1000 pessoas falando que é mentira, 1000 pessoas dizendo que aquilo está errado, mas verdade é verdade. A verdade não precisa de defesa. Entendeu? Não precisa. Você pode... Hoje eu estava ouvindo alguém falar, e a pessoa diz assim, podem destruir, matar 1 ou 2 ou 3 flores, mas ninguém pode impedir que a primavera chegue. Não tem jeito.
Entende? Então, a verdade é verdade. Não temos que ter medo, né, de que existem filósofos, existem pensadores, existem questionadores que ficam questionando Deus, Jesus, a Bíblia. Não temos que ter medo disso. Porque se a gente crê que é uma verdade, a gente descansa. A gente fica até do lado da pessoa. A gente diz assim, olha, você tem esse direito. Eu defendo o seu direito de questionar. Olha que diferença. Porque você sabe no que crê. Agora, quando você tem dúvida, aí você não gosta que ninguém questione, você não gosta que ninguém pense o contrário, você não quer que ninguém coloque aquilo em dúvida, né? Acha que é uma blasfêmia. Então, já que você sente isso, aí você acha que Deus sente isso. Entendeu? Não, se eu me ofendo é porque Deus também se ofende. Aquela síndrome de Davi, né? O que ofende a mim ofende a Deus, e o que ofende a Deus ofende a mim. Nada a ver, né? Nada a ver. Deus ama o questionador e ama o que não questiona. Então não tem que ter. E verdade, lembre-se disso, verdade é verdade em qualquer circunstância. Verdade não precisa de defesa. Ela mesma se impõe. Né? Porque é verdade. Vai surgir uma dúvida, vai surgir um reclamador, vai surgir alguém que fala o contrário, mas ela é verdade e acabou. Entendeu? Então, é nesse sentido. João está recebendo aqui um grupo vindo de Jerusalém para saber quem é ele. Natural, não há nada de errado nisso. Né? A Jerusalém, nesse aspecto, ou seja, o Sinédrio, neste aspecto, agiu corretamente. É assim que age. Né? Em vez de eu ficar aqui condenando, eu devo ir lá saber da pessoa o que é que ela pensa, o que é que ela crê, entendeu? Inclusive, isso vai ter até um outro assunto que a gente vai tratar aí, né? Que a gente escuta algumas coisas sobre as religiões africanas, a gente escuta, quem nos fala? Quem nos fala são pessoas preconceituosas, então a gente abraça aquilo como uma verdade. Mas qual é o correto? O correto é ir lá ouvir e não criar, né? Pensamentos errados em cima do que falaram alguém. Então, a gente tem que ir lá ouvir a pessoa e aquilo que ela crê. O versículo 20 diz, ele, pois, confessou e não negou, sim, confessou. Veja essa maneira de João Evangelista está escrevendo. É como se fosse assim, batendo um papo, né, conversando a respeito de Jesus. Então, isso, mais uma vez, tira um pouco daquele estilo, não é, dos outros evangelistas, né, de Mateus, Marcos, que eles estão falando assim, estão registrando. E aqui não, parece que ele está conversando. E aí a gente sabe que ele está fazendo isso com os gnósticos da época dele. Tá? Então, ele, pois, confessou e não negou, sim, confessou, eu sou o Cristo, né? Aí veja só que no caso aqui, eles estavam perguntando ao próprio Jesus, né? É um grupo que está indo a Jesus e não não exatamente a João o Batista, mas a Jesus Cristo. Eu não sou o Cristo. Né? Essa pergunta eles vão fazer depois a Cristo lá na frente e Jesus vai responder que eu sou, mas no caso de João, eu não sou. Tá? Vamos seguir aqui. Incômodos. O que deveria nos incomodar como cristãos. Tá? Aí a gente vai falar agora nesse aspecto aqui. O que deveria nos incomodar como cristãos? Tem alguns temas que já tratamos e tem esse aqui que eu queria tratar hoje, né? Aqui nessa oportunidade. Cadê? Está aqui embaixo. Deixa eu ver direito aqui. Está aqui embaixo. Pronto. Preconceitos e intolerância. Preconceito e intolerância contra as religiões africanas.
né? E aí a primeira palavra que eu tenho ali é lembrando o seguinte: eu cresci ouvindo barbaridades sobre essas religiões. Ouvia coisas absurdas. E eu fui bebendo aquilo. E fui me alimentando daquilo, né? Coisas absurdas que me informaram, me diziam a respeito daquelas religiões. E eu fui formando uma ideia errada a respeito dessas religiões, tá bom? Ainda tenho muitos preconceitos. Culpa desse crescimento, ouvindo tanta coisa negativa, né, a respeito delas. Aqui também diz, usamos nós, aí sim, eu também, porque cresci fazendo isso e eu fiz isso em relação a muitas pessoas, usamos a Bíblia e Deus para julgar e condenar a fé dos outros. Gente, a gente não presta não. A gente não presta não. Para a gente fazer parte do céu, tem que fazer um reboliço grande na gente, porque somos altamente doentes e preconceituosos, intolerantes, né? Somos muito ruins. Muito ruins. Temos uma facilidade enorme de acusar, de condenar. Que prazer a gente tem de fazer essas coisas, né? Escutando um escritor, ele escutando e ouvindo, né, um pensador, um teólogo, ele dizia o seguinte: temos a necessidade de 4 coisas, e isso mostra o quanto somos fracos, isso mostra a nossa fraqueza humana e até a nossa fraqueza, a nossa imaturidade cristã. Isso mostra o quanto nós estamos longe de entender Deus, de compreender Deus. 4 necessidades ele aponta com esses preconceitos que a gente desenvolve, né? Não só em relação às religiões africanas, mas outros aspectos também. Então ele coloca que, primeiro, há uma necessidade em nós de alimentar os nossos preconceitos sociais. E aí está um prato cheio, né? Aquela ideia da escravidão, do negro, de ser uma classe menor dentro da sociedade. Todos esses preconceitos estão presentes nessa questão da religião africana, né? Nessa condenação que a gente faz, nessa intolerância que a gente tem, que a gente desenvolve com muito orgulho, inclusive. Nós somos altamente orgulhosos em nossos preconceitos e intolerâncias, né? Então, alimentamos os nossos preconceitos. A gente se sente até como se fosse em nome de uma coisa, mas ali a gente está alimentando aquilo, deixando a gente com o ego, né, cheio. Temos agora esses preconceitos agora mais robustos, mais alimentados, porque aí quanto maior essa condição, melhor a gente fica para fazer os julgamentos, porque a gente se sente num pedestal cada vez mais alto, e isso nos dá autoridade para todos os tipos de julgamentos, né? Então, primeiro, ele coloca, né, esse escritor coloca, precisamos alimentar os nossos preconceitos sociais, cumprindo um papel de anticristo, porque quem faz isso é um anticristo, ou seja, age ao contrário do que Cristo faria, do que Cristo agiria. É um anti, não é? Não é somente o fato de fazer ao contrário, mas é a ideia de fazer contrapondo aquilo que Jesus ensinou, que Jesus viveu. Então, temos essa carência de alimentar o nosso... Eu tenho razão no meu preconceito, eu tenho razão na minha intolerância. Então, precisamos alimentar isso. A segunda necessidade que nós temos, segundo aquele escritor, é o desprezo aos que não são de nossas vivências, também religiosas.
Então, os que não são das nossas vivências, das nossas práticas, do nosso jeito de ser, das nossas particularidades, quem não tem essas marcas que eu tenho, precisam, é uma carência que eu tenho, precisam receber alguns preconceitos meus sobre eles. Então, quando eu trabalho, quando é colocado, alimentado no meu coração essa intolerância, contra as religiões africanas, eu estou trabalhando também essa carência, essa necessidade de dizer, olha, quem faz isso é porque não faz o que eu faço, não crê no que eu creio, não age como eu ajo, então são pessoas de segunda, terceira e quarta classe, quarto nível. A terceira necessidade que está presente nisso há uma necessidade em nós de termos inimigos, não é adversários não, é inimigos. Eu preciso ter inimigos religiosos para poder impor a minha religião, no mínimo para mim. Eu preciso criar inimigos para que eu me sinta superior. Entendeu? Há uma necessidade de criarmos inimigos, de criarmos pessoas que devemos nos afastar, que devemos ficar longe deles, porque eles são ruins, maus, porque eles são perniciosos. Eu tenho essa necessidade, o ser humano tem essa necessidade, é desenvolvido isso. E no cristianismo, nesse cristianismo que a gente conhece, nesse cristianismo que muitas vezes a gente pratica, é a mesma coisa. Esse cristianismo joio que está aí, ele precisa de inimigo o tempo todo. Não se satisfaz só em acusar o diabo, não. Precisa acusar os outros também. O diabo já não tem mais graça condenar o diabo. Agora eu preciso condenar os outros, porque aí vai me dar mais prazer. Condenar o diabo não dá muito mais prazer, não, porque já é o bode expiatório mesmo. Agora, condenar os outros me deixa mais, me realiza mais, me dá mais felicidade, me dá mais alegria, mais prazer. Então, essa é uma necessidade que é desenvolvida, e que ele coloca. Quando a gente está desprezando, quando a gente está desenvolvendo essa intolerância contra as religiões africanas, nós estamos alimentando essa necessidade do inimigo que a gente tem. Tá? E por último ele coloca, e aí eu faço uma adaptação do que ele coloca, é que nós desenvolvemos a ideia de que nós somos responsáveis por substituir o Espírito Santo na sua trifunção. Então somos nós. Quem é que tem que convencer as pessoas? Eu é que devo convencer. E eu fico pedindo a Deus, me dê argumentos para que eu convença. Mas esse não é o meu papel, essa não é a minha função. Essa é a função do Espírito. Então, eu fico pedindo mesmo, eu quero sabedoria, Senhor, para que eu convença. Mas não é o seu papel. Não foi isso que Deus colocou para você. O nosso papel é ser luz e sal. E isso já não é fácil. É preciso que o Espírito nos ajude. Mas, além disso, você ainda quer fazer outras coisas mais. Sabe por que é isso? Porque não confiamos no Espírito. Então, é eu que tenho que fazer. Eu preciso fazer e fazer do meu jeito, da minha maneira, como eu creio. E aí, bota tudo a perder. Aí, embola o meio-campo. Quem é que deve converter as pessoas? O Espírito. Mas não, eu quero converter. Aí eu vou dizer para ela como é que ela deve ser, como é que ela deve agir, como é que ela deve vestir, como é que ela deve falar, como é que ela deve fazer isso, como ela deve fazer aquilo. Eu quero dizer para ela, porque a conversão é eu que vou operar. Aí eu coloco ela numa classe e ela vai ter que aprender a se comportar como cristão. Essa é uma obra do Espírito. Não é uma obra minha.
tá? Só o Espírito sabe exatamente como trabalhar isso na vida de uma pessoa. Não são orientações humanas que vão fazer isso. A gente tem criado muito fariseu. A gente tem criado muito joio, né? Joio, fariseu no meio da igreja com esse nosso comportamento. Os grandes responsáveis por tanto joio no meio do cristianismo, não é, na verdade, a culpa não é do joio, não. A culpa é nossa. Nós é que, por não confiarmos no Espírito, a gente toma esse papel e a gente cria, então, um monte de presépio parecendo trigo, né? A gente cria um monte de presépio, mas são verdadeiros cães dentro da igreja, dentro do cristianismo, mas é que foram criados por nós, né? Porque não confiamos na ação do Espírito Santo. E o papel de santificar. Essa é uma obra do Espírito, não é nossa. Não é nós que temos que o tempo todo ficar dizendo para as pessoas como é que ela deve agir, como é que ela deve fazer, como é que ela deve, né, para ela ter um testemunho bom, para um testemunho não sei o que lá. Não somos nós que temos que fazer isso, não é a igreja, não é a doutrina que faz isso. Só o Espírito faz isso. Entendeu? Muito bem. Então, é por isso, né, com todos esses aspectos, que a gente chama atenção para isso que deveria nos envergonhar, isso que deveria nos incomodar, né? Esse nosso preconceito e intolerância contra as religiões que não são a nossa religião e, mais ainda, contra as religiões africanas. Tá bom? Isso deve nos incomodar. Isso deveria tirar o nosso sono, né? O nosso sono. Aqui, nessa opinião que eu vou dar aqui, nessa opinião cristã, né? Eu tenho dito que baseado, Jesus é a completa, perfeita revelação de Deus, baseado de que Deus é essencialmente amor, justo e santo, baseado de que Deus ama a todos, sem exceção, igualmente e com equidade, e o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Baseado nisto, então a gente tem aqui Gálatas 6, versículo 7, é onde a gente vai colocar a nossa opinião de hoje. Gálatas 6, versículo 7 diz assim: não erreis. Não erreis. Tem uma outra tradução que diz: não se enganem, né? Eu vou colocar aqui só porque é interessante também. Não se enganem. Deus não se deixa escarnecer. Escarnecer aí necessariamente não é ser zombado, não. Apesar que essa é basicamente a palavra, né? Mas Deus não se deixa enganar. É isso. Deus não se deixa ser ludibriado pela gente, né? Sabe aquele jeito que a gente usa para poder tentar manipular Deus, né? Então, Deus não se deixa ser usado dessa forma. É isso que o texto quer dizer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher, né? Aí tem alguns aspectos que eu queria comentar. O primeiro é que tudo, esse é um termo muito forte, muito generalizante, né? E abrange tudo. Tudo que o homem plantar, ele colhe, né? Tudo de bom ou de ruim. O que é que eu quero colher no futuro? Coisas boas ou coisas ruins? Aí eu devo plantar coisas boas ou coisas ruins, né? Espiritual ou não, não importa, né? Tudo é no sentido de absolutamente todas as coisas que você plantar, né? Pode ser falando, agindo, deixando de agir, né? Tudo que você plantar. Tudo que plantar, quer dizer, veja o seguinte, 10% é sempre plantado pelos outros. A gente colhe 10%, né, das coisas que a gente colhe, foi plantado por alguém de alguma forma. Tá? A gente termina só recebendo os resultados.
Mas, como 90% depende, né, do que a gente planta, então esses 10% terminam ficando sem muita força na vida da gente. Porque o que vai determinar é como eu vou reagir àquilo que fazem. Tá? Então, como eu vou reagir àquilo que plantaram? Então, os 90% virá em consequência, né, disto. Muita gente recebe alguma coisa ruim plantada por alguém, mas porque tem uma reação errada, então planta errado também. Então, justifica o erro em cima do erro de alguém. Aí vai colher o quê? Vai colher alguma coisa também que vai ser desagradável. Mas se plantar, apesar das coisas erradas que ele recebe, né? Se ele plantar corretamente, e mesmo com aquilo que foi plantado por alguém, ele vai colher aquilo que é positivo também. Tá? É só aguardar o momento certo. Né? Cada resultado tem um tempo apropriado. Cada fruta, cada plantação que você faz tem um momento. Você não pode querer colher um determinado resultado no mesmo tempo que colhe outro resultado. Porque cada coisa, né, vai brotar, desenvolver dentro do seu tempo. É só ter um pouco de paciência, porque plantou, colhe. Tá bom? E é interessante, às vezes até você se arrepende depois de ter plantado. Tá? A pessoa se arrepende. Eu me arrependo de ter plantado, mas o colher vem. O colher vem. Agora, quando você se arrepende, dá tempo de você fazer determinados preparativos para o resultado, para o que você vai colher em consequência daquilo. Tá? Dá tempo, você arruma, né? Prepara mais um ambiente para que aquilo não seja tão grave, o resultado não seja tão grave. Mas o resultado, né? A colheita vem. Tá? Então, a gente tem que ficar atento no que planta. A gente tem que saber o que é que eu quero colher e, a partir daí, plantar para colher aquilo que plantar. Tá? O que mais que tem aqui? Colhe o fruto do que plantou. Deus pode até amenizar os resultados ruins, tá bom? Por que Deus ameniza? Né? Deus não é a gente, porque a gente é assim, ele merece isso mesmo, porque ele fez isso. É isso mesmo que ele tem que merece. Não, mas Deus ama. E quando você ama, você faz assim, ele fez aquilo, mas é porque ele foi levado por esse motivo. Você tem sempre uma boa justificativa para a pessoa que você ama. Aí o que é que você faz? Fulano, ameniza, né? Faz com que ele sofra menos, porque, coitado, ele não teve tanta culpa, ele entendeu mal, ele compreendeu mal, ele já tem uma experiência de vida que não é muito boa e levou ele a esse tipo de... A gente faz isso, a mesma coisa Deus faz. Deus ameniza, né, a colheita, porque Deus ama. Né? Então, ele quer o melhor para a gente. Quando ele vê que alguma coisa errada, ruim que a gente fez vai vir, então ele vai lá e nos prepara ou cria condições. O texto bíblico diz assim, não veio sobre vós provação, senão humana, ou seja, existencial. Mas fiel é Deus, que não vos deixará provar além do que podeis. Antes, com a provação, dará também o escape para que possa suportar. Então, ele vai sempre descobrir um jeitinho para amenizar, né? Amenizar as consequências ruins daquilo que a gente planta. Mas isso não é justificativa para a gente plantar errado, né? Porque o resultado vem mesmo que Deus amenize, né, as dores. Ameniza só para quem é religioso, para quem é cristão? Não. Ele ameniza para todo mundo sobre a face da terra, porque ele ama todo mundo sobre a face da terra. Tá bom? Vamos aqui para o Facebook, vamos ver o que aqui nós temos lá. Deixa eu botar aqui no esboço. Muito bem, deixa eu colocar o Facebook aqui na tela.
Tá aqui. Deixa eu trazer aqui esse. Vou atualizar o Facebook para a gente pegar. Para a gente começar pelo culto de agora pela manhã. Então tá aqui o culto de agora pela manhã. Aqui já temos 2 curtidas do culto agora pela manhã, não é? Que é o Adson e o Marcos Brandão. Esses 2 queridos que curtiram o nosso culto. Tem aqui o dia de hoje. Nós sabemos que o mês é o mês amarelo, o mês verde, o mês vermelho. E o dia 24, é o dia das doutrinas religiosas. É o dia do soldador. É o dia dos secretários e das secretárias municipais de saúde. É o dia do mototaxista. É o dia nacional da esperança por um país justo. Tá difícil, né? Tá difícil. Só na cabeça daqueles que dizem, o Brasil é do Senhor. Isso é fantasia. Isso nunca vai acontecer, né? Nunca vai acontecer. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se Jesus for maligno, então o Brasil vai ser do Senhor também. Jesus é Senhor daqueles que o têm como Senhor. Tem muita gente no Brasil que faz assim, e tem muita gente em outros países que também faz assim, e às vezes até em um número maior do que o no Brasil. A Secretaria, Nacional, é o Dia Nacional da Esperança por um País Justo, é o Dia Mundial das Primeiras Civilizações Humanas, né? As primeiras, é o Dia Internacional da Vergonha pelo Capitalismo do Passado e do Presente e da Escrita na Evolução Humana. É o Dia da Escrita na Evolução Humana. Isso aconteceu, não é que de uma hora para outra começou, mas mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo é quando a escrita passou a ser mais usada, né, no dia a dia, né, com a escrita cuneiforme. Pelo menos é o que a história, né, até agora registra. A cuneiforme é a primeira das escritas, né? Eles usavam uma coisinha aí, batendo, porque aquilo ia furando uma madeira, uma coisa. Então, essa é a primeira escrita. Aqui tem um estudo sobre a lideranças espirituais, né? A tradução de instruções aos líderes espirituais. Aqui tem um vídeo estudo sobre o amor na comunhão da igreja. Aqui tem um banner sobre a mente talibã dentro do cristianismo. A gente gosta muito de criticar os outros, criticar a religião dos outros, mas a gente não vê que dentro da nossa tem às vezes coisas muito piores, né? Dentro da nossa religião. Então a mente talibã no cristianismo joio de todos os tempos. Aqui tem um assunto que a gente conversou ontem, né? Sobre esses imigrantes, né, que procuram países, né? Tem imigrantes que procuram o Brasil, porque o país deles está na situação mais difícil economicamente, e tem muitos brasileiros que, se tivesse o avião do Afeganistão aqui para levar para os Estados Unidos, não ia só uns 10 empencados no avião, não, iam uns 200, né? Iam arranjar 1000 maneiras de se agarrar ao pneu, aos eixos, às coisas, tudo para ir para lá, por causa de uma propaganda que é feita, e aí eles se deixam levar por essa propaganda. Então está aqui, isso deve nos incomodar, né? O comportamento daqueles... tem um provérbio que é é um provérbio muito conhecido, né? Que diz assim: você é inteiramente responsável por aqueles que você cativa. Você é inteiramente responsável por eles. Aí tem uma propaganda, um marketing grande. Olhe, aqui no meu país, aqui a coisa é maravilhosa, aqui há uma liberdade, aqui há a livre iniciativa, aqui todo mundo se dá bem. Aí o povo sai correndo atrás para ir para aquele lugar lá, porque a propaganda é essa, né? Aí quando chega lá, encontra o muro. Não, é só para você ficar lá com a boca cheia d'água, mas não é para vir para cá, não.
Você fica lá sofrendo sua situação com inveja da gente. Mas entrar aqui, não. Isso a América faz, a Europa faz. E tudo país de origem cristã. Tá bom? Isso tudo são países que representam o cristianismo. Viu? Olha, bom, sem comentários, né? Então tá aqui. Isso deve nos incomodar. Mas não, a gente acha normal. É normalíssimo. Tem até cristão que pede oração para poder burlar a lei americana e entrar para lá. Né? Eu conheço o caso de gente que passou e pediu à igreja dele para orar com jejum e com corrente de oração, para que Deus ajudasse ele a burlar a lei daquele país lá que faz a propaganda, para poder entrar, para poder enricar lá, para poder ganhar dinheiro, para poder. Então o cristianismo dá de tudo, né? De tudo. A gente tem a facilidade de criticar a religião dos outros, mas dentro do nosso quintal tem coisa, viu? Então aqui tem defeitos na igreja local de Cristo, não é? Promovido pelo joio contra si mesmo, contra o trigo e contra o mundo amado de Deus. Então tá aqui. E nesse banner, aqui eu coloquei uma lista de alguns itens que já me passaram, né, desses defeitos que estão aí. Aqui está, né, eu coloquei. E aqui o culto de ontem. O culto de ontem nós tivemos, foi curtido pelo Adson Costa e pela irmã Ivete Espíndola. Tá? Bom, o horário não permite a gente entrar em outro assunto e a gente então vai para a nossa oração. A gente vai orar. A gente vai orar nesse momento. Vamos orar agradecendo a Deus por pessoas que nos suportam as nossas limitações. E que Deus nos dê cada vez mais, né, a oportunidade de suportar as limitações dos outros, tá? Vamos orar. Querido amado Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui falando contigo, estudando a tua palavra, revendo o nosso testemunho, revendo a nossa condição, aquilo, ó Deus, que temos feito, até usando o teu nome para desagradar a ti, que ama intensamente as pessoas, as muitas pessoas que são vítimas, não é? Vítimas de nossas vítimas e vítimas daquilo que fazemos ou que deixamos de fazer. Nós queremos pedir, Senhor, que o teu nome seja glorificado, então, cada vez mais, né, nessa nossa capacidade que tu vais nos dar de estarmos suportando também as limitações dos outros. Pedimos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos aqui para esse lembrete, né? O link 10, 11 e 12, que está na descrição deste culto, você tem informações sobre a casa de apoio. E amanhã estaremos conversando também mais alguma coisa sobre o que deveria nos incomodar, agora de uma maneira mais próxima da gente, né? Mais regional. E, por fim, hoje é sexta-feira, é um ótimo dia para repensar sua vida com seu futuro, tá? Com seu futuro. E na sua rede social, divulgue o seguinte: cristianismo é essencialmente amor ao próximo, tá? Amor ao próximo. Muito bem, a gente vai colocar aqui uma musiquinha para encerrar e que hoje seja um dia maravilhoso, um dia abençoador para você e para todos que convivem com você, tá bom? E que Deus possa ser muito glorificado nas suas relações. Até mais.